boa noite a todos e a todas que nos veem aqui nessa live de hoje. Meu nome é Nicolas Trancho, sou líder comunitário aqui reeleito na comunidade do bairro Araçás, sou professor de geografia e ex-conselheiro tutelar do município de Vila Velha. É, Nós estamos utilizando esse espaço de lives pelo Instagram para informar e dar a nossos amigos possibilidade de expor o seu trabalho, de trazer políticas públicas, de trazer esclarecimento de dúvidas, de trazer formas de ajudar as pessoas nesse momento de pandemia. E hoje estarei conversando com o nosso amigo Fernando Dillen. Ele é advogado, ele é procurador da Câmara Municipal de Vereadores da Serra, ele é presidente da Comissão de Direitos Políticos e Eleitoral da OAB, e ele é um cara bem gabaritado aí para tirar várias dúvidas que nós vamos ter nesse período eleitoral. E vai contribuir muito para esse debate político que muitos estão falando ultimamente, que não está na época de falar em eleição, não está na hora de falar em política, não está na hora, as pessoas estão com medo de falar de política. Mas será que é isso mesmo? Será que precisa de ter esse medo neste momento? Até mesmo porque as atitudes que o governo faz, o que o próprio governo federal, o próprio estadual ou municipal está fazendo para reduzir essa crise dessa pandemia que está nos assolando nesse momento, através desses governos que vamos passar por essa crise. Aí nosso amigo Fernando acabou de entrar, vamos chamar ele agora. Fernando. E acho que é interessante a gente debater política realmente nesse momento, mas política propositiva, política para resolver problemas que estamos passando. Seja bem-vindo, nosso amigo Fernando, tudo bom? Boa noite, meu amigo Nicolas, nossos espectadores. Opa, desculpa. Esqueci esse detalhe. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo normalmente aí, tranquilo? Agora eu tô, tinha esquecido de colocar o fone. Então, meu amigo Fernando, se apresente para quem não está nos vendo. Então, na verdade, primeiramente eu sou amigo de Nicolas. Nicolas é um jovem colega que a gente viu aí na sua formação, né, na área educacional, que a gente viu crescer, né, e se enganjar, né, em exatamente mudar um pouco aí a realidade social, né, que a gente está vivendo, né. Então, eu sou primeiramente um grande amigo de Nicolas, né. Particularmente eu sou advogado, né? Eu também sou procurador da Câmara da Serra, né? Sou procurador, sou concursado aqui. Eu sou mestre em Histórias Sociais e Relações Políticas pela UFES e atualmente estou também na condição de presidente da Comissão Estadual de Direitos Políticos e Eleitoral, né? Então, na verdade, a gente busca estar se aperfeiçoando, né? E é um prazer estar aqui com você, viu, Nicolas? Para a gente poder estar discutindo. Valeu, obrigado aí por aceitar nosso convite para a gente debater um pouco esse momento que nós estamos passando, de coerência nesse momento eleitoral, né? Por conta do ter que ter eleição esse ano, até mesmo para favorecer a nossa democracia, né? Sim, E aí, o Fernando, a nossa primeira pergunta que nós pensamos é realmente isso, nesse mesmo sentido. As eleições foram modificadas para o dia 15 de novembro e ocorreram várias mudanças nas leis e em tudo no geral, né, nesse momento eleitoral. Você pode comentar um pouquinho sobre isso aí, em relação ao que mudou dessa data? A questão das eleições no Brasil, ela é uma situação que ela é regulada pela nossa Constituição Federal, né? Então, a nossa Constituição Federal ela é muito rígida com relação às eleições e ela simplesmente diz que as eleições são realizadas sempre no primeiro domingo do mês de outubro e o segundo turno no último domingo do mês de outubro. Como nós estamos vivendo essa situação, infelizmente, da pandemia, né? Então, sim, o Congresso Nacional, muito provocado também pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fez uma emenda à Constituição
que ficou definida como Emenda Constitucional 107 de 2020, que alterou, né, a data das eleições. E o que as pessoas não entendem, né, e é bom que a gente esclareça, né, Nicolas, é que mudando a data das eleições, muda todo o processo eleitoral. A gente não muda somente a data das eleições, a gente muda todo o processo eleitoral. Porque o processo eleitoral, para o leigo, para quem não conhece, ele é um processo que se começa pelo menos 6 meses antes das eleições, com a filiação das pessoas, né, nos partidos políticos, porque no Brasil ninguém pode se candidatar sem estar afiliado a um partido político. Tenho certeza que Nicolas escolheu um partido antenado com essas novas ideologias, né, Nicolas? Sim. E a partir daí, existem outros passos. Qual o primeiro passo importante nessa sequência? É exatamente a questão das convenções partidárias. As convenções partidárias, de acordo com o novo calendário, elas vão começar no dia 31 de agosto e vão até o dia 26 de setembro, né, que é exatamente o período, até o dia 16 de setembro, que é o período onde os partidos vão fazer convenções e escolher quem serão efetivamente os candidatos de cada partido. Porque é bom que a gente esclareça que nessas eleições, diferentemente das eleições antigas, nós não temos mais coligações para disputas de cargo de vereador. Agora, cada partido tem os seus próprios candidatos e eles vão disputar entre si as vagas para vereador. Né? Uma coisa que acontecia muito nas eleições anteriores é que, tomando por um exemplo, né, você votava num vereador de uma ideologia, vamos supor, de direita. Né? E por existirem coligações, o seu voto elegia um vereador de ideologia de esquerda, totalmente diferente do que você pensava. Agora isso acabou. Agora, por uma questão de coerência e é um amadurecimento político, quando você vota no vereador do partido tal, você necessariamente, o seu voto vai ser computado para eleger um vereador para aquele mesmo partido, qual você vai pressupor o quê? Da mesma ideologia partidária. Então, nós temos as convenções partidárias, né, que vão do dia 31 de agosto até 16 de setembro. A propaganda política necessariamente vai começar no dia 27 de setembro, né? E aí os candidatos terão em torno de 45 dias para colocar aí sim, oficialmente, as suas propostas. E aí sim, no dia 15 de novembro, em 15 de novembro, todos os eleitores, obviamente, aqueles que não fazem parte do grupo de risco, né? A gente espera que até lá a pandemia já tenha passado, né? É o que a gente deseja a Deus, né? Vão aí às urnas para eleger as pessoas que vão representá-las, né? Seja nas câmaras municipais, seja nas prefeituras, os futuros prefeitos. Lembrando que, no caso de Vila Velha, né? Se no dia 15 de novembro nenhum dos candidatos a prefeito tiver 50% dos votos válidos, aí Vila Velha terá um segundo turno, né? Que aí vai acontecer no dia 29 de novembro, que vai ser a data do segundo turno da eleição para prefeito naquela cidade com mais de 200 mil eleitores, que é o caso de Vila Velha. Depois disso, nós vamos ter ainda a prestação de contas, né, que vai até o dia 15 de dezembro, diplomação das pessoas, né, que aí é um ato onde a Justiça Eleitoral diz que aquela pessoa foi eleita, prestou suas contas, etc., né? Para que, no dia 1º de janeiro de 2021, as pessoas que eventualmente, né, lograrem êxito nas eleições, que elas então possam entrar nos cargos pelos quais elas foram eleitas. Então, observe, Nicolas, que não é somente mudar a data das eleições em si, mas todo o processo eleitoral. Entendi. É até interessante você ter falado da forma que são eleitos os vereadores, né? Que isso aí tá forçando os partidos ter quadros bons, né? Para eleger pessoas boas dentro de cada partido. Porque não vai ter mais essa história de você votar num fulano de direita e eleger um cara de esquerda. Então, as pessoas vão
essa mudança eleitoral que foi tem mais tempo, né? Foi uma forma também de aumentar, né, essa credibilidade que os partidos não tinham, Uhum. né? Então, tá Uhum. difícil de ter agora, né? E Aham. aí eu te pergunto, Fernando, o Dylan, quem é pré-candidato só deve se afastar das atividades públicas, mas isso aí só serve para quem tem cargo público ou é geral, uma pessoa que é terceirizada, por exemplo, que presta serviço para a prefeitura, ela tem que se afastar também? Como é que funciona isso aí, nessa Olha regra só, a eleitoral? questão dos afastamentos, que no direito nós chamamos de desincompatibilização, para quem não conhece, é exatamente a necessidade que a legislação eleitoral impõe para que determinadas pessoas se afastem dos seus cargos. É bom a gente explicar para os leigos, né, que essa lei existe para evitar um abuso de poder político das pessoas que estejam no cargo. É por isso que existe a lei de desincompatibilização. Então, o que a lei coloca? A lei coloca que aquelas pessoas que exerçam cargo público, à exceção dos parlamentares, parlamentares não precisam se afastar, elas têm um Uhum, prazo certo que elas têm que se afastar. Então, por exemplo, quem exerce cargo de secretário municipal tem que se afastar 6 meses antes das eleições. Quem exerce cargo de arrecadação tributária no município, né, um fiscal, né, uhum, tem que se afastar 4 meses antes. Quem é servidor público, né, seja efetivo ou comissionado, tem que se afastar 3 meses antes. Então, observe que a lei ela é bem taxativa. uhum, Somente essas pessoas que estão previstas na lei, que têm situações previstas na lei, que têm que se afastar. Aquelas pessoas que não estão previstas, estipuladas na lei, elas não precisam se afastar. E a lei, ela entendi. não faz referência àquelas pessoas que são terceirizadas, como, por exemplo, aquelas pessoas que são empregadas de empresas que prestam serviço para a prefeitura. Né? Então, essas Entendi. pessoas, vamos supor, se eu seja auxiliar de serviço geral ou auxiliar de limpeza de uma empresa que limpe a prefeitura, né? Pelo fato da lei não falar nada sobre o meu caso, eu não sou obrigado a me afastar. Isso por quê? Porque o nosso legislador entendeu que os terceirizados não possuem poder, né, de exercer nenhum abuso político. Então é por Hum, causa dessa situação que a lei ela é taxativa. A lei só determina que se tem que se afastar aquelas pessoas que estão ali previstas na lei, que necessariamente se afastar. Como o terceirizado ele não está previsto na legislação dele, ele, como regra, não precisa se afastar agora. Nós estamos falando de uma situação legal, pela lei. Agora, por uma entendi. Não, questão ética ou moral, a gente entra num outro campo. Se sim, eventualmente, sim. né? E aí é essa a questão, né? Se você me pergunta, vamos supor, se uma pessoa, ainda que não esteja numa situação que a lei determina que eu me afaste, mas se de alguma maneira Uhum. eu tenho o poder de ter um poder político, por uma questão ética, né, ou moral, eu devo também, na minha opinião, que a pessoa também teria que estar se licenciando. Foi claro, Sim. Nicolas? Foi claro, mas na lei é uma coisa, né? A situação Uhum. ética é totalmente diferente. Eu entendi muito bem isso aí. Passar para o pessoal que está nos assistindo, Imaculada, Luciano, George, um grande abraço. O meu amigo Kleber está nos vendo, Henrique. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse momento eleitoral, agora que é a hora, hein? Então vamos Grande tirar Jorge, essas amigo nossas nosso também dúvidas. de Detran. Vamos tirar essas nossas dúvidas com o nosso amigo Dylan aí. Deixa eu te fazer outra pergunta. No início da live eu falei sobre a questão do. Muitas pessoas falam que falar não é hora de falar de política por conta da pandemia. Eu mesmo já ouvi isso aí. Eu pergunto a você, Dylan, você que está nesse meio político eleitoral aí da OB, qual a sua opinião sobre isso? Não é hora de falar de política no meio da pandemia? Olha só, eu acho que nós temos que saber diferenciar o que é política e o que é politicagem. A Uhum, politicagem é a deturpação da política. A política, que eu pedi correto. com P maiúsculo,
é exatamente a gente discutir questões afetas à melhoria da sociedade como um todo. Independentemente de nós falarmos, de nós estarmos numa pandemia, quando a gente vai falar que a gente vai discutir política com P maiúsculo, nós estamos querendo discutir melhorias para toda a sociedade como um todo. Então, eu acho que, independentemente da situação que a gente viva, falar de política é sempre importante para o nosso amadurecimento. Porque, infelizmente, no Brasil, né, a gente sempre fala, né, que as pessoas, às vezes, agem como já dizia o filósofo, o Bertolt Brecht, né? Questão do analfabeto político, né? E aí ele dizia mais assim, basicamente, que o analfabeto, o pior analfabeto é o analfabeto político. O analfabeto político, ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos que estão acontecendo, né? Ele não sabe que da omissão dele é que vem exatamente o quê? As nossas unidades de saúde, as nossas escolas, né? O preço de tudo que ele paga no mercado, no sapato, no remédio. Então, quer dizer, quando a gente se omite, né? E infelizmente o analfabeto político se orgulha disso, quando a gente se omite, é que vai então nascer as piores pragas que vão afligir a nossa sociedade, que é a insegurança, sim, o analfabetismo político, né? Que aí vai nascer o quê? As pessoas que vivem, né, desprotegidas nas ruas, que nós vamos ver as mulheres que apanham do marido por não ter uma proteção devida do Estado. Então, eu acho que momentos como esse que você está proporcionando, ô Nicolas, são fundamentais para a gente poder amadurecer a nossa sociedade. Então, parabéns para você, viu? Que tem essa iniciativa, que tem essa ideia, né? E eu, pessoalmente, acho, sim, que é momento, sim, da gente discutir de política, sim. Política é sempre bom, sim, que a gente discuta, que a gente reflita, seja para criticar, seja para elogiar. Porque imagina se a gente não discute os problemas que a gente vive na nossa região, seja Vila Velha, seja Serra do Tô, seja no Espírito Santo, seja no Brasil. Significa o quê? Que nós queremos deixar as coisas como elas estão? Então, eu acho que discutir política, a boa política, Nicolas, que é o que nós estamos fazendo, é exatamente que vai poder mudar um pouco na nossa sociedade. Então, parabéns para você, meu amigo Nicolas, por estar promovendo esse debate. Eu, inclusive, tenho observado aí, tenho acompanhado algumas lives suas, tá? Eu acho que você está de parabéns em estar promovendo esses momentos. Obrigado. Uma coisa que você falou que é interessante, eu quando vou falar sobre políticas públicas com meus alunos de ensino fundamental, até mesmo de médio, explicar a questão do voto nulo em branco, eu sempre dou uma deixa em relação ao oportunismo político. Porque a partir do momento que você não participa, a partir do momento que você não vota em uma pessoa que você escolha pelo currículo, pelo trabalho e pelo que aquela pessoa faz, você se anula, né? Você vota em nulo ou em branco, você dá o quê? Dá oportunidade a quem é oportunista. Dá oportunidade para o cara que está lá comprando voto, dá oportunidade para o cara que está lá distribuindo marmita para ganhar seus votos, né? Então isso é uma coisa que eu sempre coloco para os meus alunos, que é importantíssimo. E é um debate também interessante, que é a questão do voto nulo em branco, né? Por conta, eu não votei no fulano de tal, então eu não tenho culpa pelo que ele tá lá, votei em branco, nulo. O que você acha disso, Fernando? Foi até bom você me fazer esse tipo de pergunta, porque essa pergunta vem sempre embutida de uma fake news, que vem em todas as eleições, vem essa fake news, que diz o seguinte: se todos nós anularmos os nossos votos ou votarmos em branco, tivesse 50% de votos nulos ou em brancos, as eleições serão nulas. Não é verdade isso é uma fake news, né? Sim. Isso só vem ao encontro, ou seja, para justificar a politicagem. Porque imaginem vocês, sim, eu quero votar em pessoas novas e decentes na política. Eu vou escolher o candidato A. Por mais que esse candidato A que eu escolha, lá na frente, ele não se mostre um bom candidato, ao menos eu exerci o meu direito de opinião, de sufrágio, de votar naquele candidato. Quando eu não voto ninguém, isso é importante que os seus espectadores compreendam. Eu estou concordando com a maioria. Quando eu não voto ninguém, quando eu anulo o meu voto, quando eu voto em branco, eu simplesmente estou dizendo:
eu concordo com o que a maioria do povo de Vila Velha diz ou faz. Isso aí. Então, quando eu concordo com a maioria, eu estou, querendo ou não, corroborando a política, a politicagem como está. É esse o ponto que eu falo para as pessoas. Quando você se omite, você, na verdade, está dizendo: eu concordo com a politicagem. Eu concordo com a nossa situação dos nossos postos de saúde, das nossas escolas. Então é por isso, Nicolas, que nós temos que aplaudir, né, você que tem essa iniciativa de debater essas questões para as pessoas, né? Que a gente possa começar a falar o quê? De uma política com P maiúsculo. Que a gente possa falar um pouco mais de ética. Que essas questões não são ditas. Infelizmente, o debate político, pelos maus candidatos, ele infelizmente se resume a: não, vota em mim que eu vou te dar um cargo, vota em mim que eu vou te dar uma vantagem. Será que é isso que nós queremos de política, Nicolas? Aí eu te pergunto, é isso que nós queremos? Eu falo muito, Fernando, que a situação é o seguinte: quando a pessoa vende seu voto, por exemplo, por voto em mim que eu vou te dar um cargo, vou te dar uns 50 reais, vou te dar qualquer coisa, qual é a moral que você vai ter depois de cobrar desse político pelo buraco que está na sua rua, pela falta de vaga na creche que você está tendo no seu bairro, pela dificuldade de você podar uma árvore, no mínimo que seja, entendeu? A partir do momento que você faz isso, você não tem mais moral para cobrar desse político. Então, eu acho que é um debate muito bacana sobre isso aí também. Aí o que eu pergunto, complementa até, tem a participação bacana do pessoal. Minha irmã tá falando, Lidiane, seja bem-vinda, a Maxilene tá nos vendo, abraço, Lidiane. a Lília Cristina. A Lidiane falou, com certeza, é o momento certo para essa discussão. Minha mãe, Creuza, tá nos vendo também, muito boa essa definição de políticas que nós estamos falando. A Isadora falou uma pergunta interessante, que é até mandar a próxima pergunta que eu iria fazer mesmo. Que é: quais atitudes suspeitas e passíveis de denúncia nessa época de eleição? Que ela está falando em relação aos fake news. Como combater fake news nesse momento eleitoral que nós estamos passando? Você tem alguma solução para isso aí? Aqui mesmo na comunidade tem candidato pegando documento que é uma indicação de obra, falando que é emenda parlamentar e que o deputado vai fazer uma reforma. Então aparece de tudo. O que você me diz disso aí, Fernando? Bom, então vamos por partes para a gente poder chegar ao ponto se o deputado pode ou não fazer uma reforma. Então vamos lá. Primeiramente, eu acho que quando a gente fala em coerência, decência e ética nas eleições, né, é basicamente a gente entender o que é a política, como eu falei, com P maiúsculo. A política como agente transformadora da sociedade onde nós vivemos. Eu sempre digo que as eleições locais, as municipais, são as eleições onde efetivamente a gente sente o povo participando da política. Por quê? O presidente da República está lá longe, deputado federal, senador, estadual. Mas o vereador não. O vereador está ao nosso lado. O nosso prefeito está ao nosso lado. Então são os agentes públicos que a gente está mais próximo e a gente pode e deve cobrar. E aí a cobrança sobre eles de coerência, de decência, de ética, assume um patamar diferenciado nessas eleições. E aí a gente começa a refletir o seguinte: quais atitudes que os pré-candidatos podem ou não podem fazer? Porque, registro, até o dia 26 de setembro, nós ainda não começamos a campanha eleitoral em si. Nós estamos simplesmente discutindo políticas. As pessoas podem se assumir como pré-candidatos, mas jamais pedir voto. Voto a gente vai discutir a partir de 27 de setembro. Mas, nesse momento, o que nós podemos fazer? O que um pré-candidato pode estar fazendo? Expondo as suas plataformas políticas. Quais ideias ele entende que a gente pode promover a mudança da nossa sociedade, do nosso município? Quais as plataformas de governo que ele entende como corretas? Se ele entende que a gestão pública levada a efeito pelos prefeitos e vereadores está correta ou não. Isso são coisas onde, observe, nós estamos falando de política com P maiúsculo. Política, repito, então, enquanto a discussão, né, objetiva e racional,
de como que a gente pode o quê? Melhorar o nosso município. E nesse aspecto de melhoria do nosso município, nós temos que compreender quais são as funções do prefeito e do vereador. Quais são as funções do executivo e do legislativo. E aí a gente traz também para a questão tanto estadual quanto federal. Começando aqui em nível municipal. O que o nosso prefeito tem condição de fazer? Quais são as atribuições dele? Quais são as atribuições dos vereadores? Prefeito, enquanto órgão do executivo, ele é o órgão legitimamente encarregado de promover as políticas públicas, promover programas sociais de segurança pública local. Já o vereador, por ser parte do legislativo, ele tem a função precípua e não é de fazer leis. A função primeira do vereador é de fiscalizar o executivo. É isso que as pessoas não compreendem. E se equivocam na hora de fazer as suas políticas, as suas escolhas políticas. Porque como que eu vou ter um vereador que vai fiscalizar um executivo se esse mesmo vereador já se elege buscando trocar cargo com o executivo? Que imparcialidade esse vereador tem? Isso aí. Então, quando a gente fala em vereador, em alguém que vai participar do legislativo, a gente tem que pensar que o vereador, antes de mais nada, ele é um fiscal do executivo. A função primeira do vereador é fiscalizar. E o Ministério Público? Num segundo momento, o primeiro fiscal do município é o vereador. Em segundo momento, Nicolas, é que nós vamos falar em legislar. Eu digo em segundo momento por quê? Porque, infelizmente, na federação que nós vivemos, o vereador ele só pode legislar em assuntos locais. Então, às vezes, a gente vê pré-candidato prometendo que vai alterar o Código Penal. Isso é fake news. Quem faz isso é o Congresso Nacional. Vereador, né, não consegue mudar o Código Civil. Vereador não consegue mudar, né, lei de locação. Nada disso. O vereador, ele atua, ele propõe leis em âmbito local. O vereador ele vai discutir o quê? O orçamento do município, aonde os investimentos dos municípios serão feitos, né? E, como eu falei, isso é um fiscal. Então, se a gente pega esse exemplo do vereador em nível local e traz para a questão estadual, é a mesma coisa com os deputados. Deputado, tá a mesma coisa. Ele, no máximo, ele vai propor ao executivo, né, que o executivo execute uma determinada política pública. Então, quando alguém fala assim, o meu deputado, né, vai fazer um posto de saúde numa escola, infelizmente, a gente tem que alertar a pessoa que isso é uma fake news. Sim. Muito mal feita. Por quê? Porque aí nós temos que entender também que os vereadores, assim como os deputados, eles podem sugerir um pequeno percentual, né, de mudança no orçamento, aí que são as chamadas emendas parlamentares. Mas vejam bem, isso é exceção da regra que eu falei aqui agora, de que eles são fiscais e legislam naquilo que o vereador tem competência. Então, Nicolas, eu acho, para poder responder a sua pergunta, às vezes a gente acaba se estendendo, né, que a gente combate a fake news com a boa informação, com debates, com a informação correta. Como que você está tendo a oportunidade de mostrar aos seus espectadores. Que bom que você está fazendo isso. Eu, mais uma vez, aí, te parabenizo por esse tipo de iniciativa. Muito bem, obrigado aí pela fala, Fernando, e foi perfeita as suas colocações, achei muito interessante mesmo, e isso aí soma muito com um debate político que nós estamos tendo agora nas comunidades, em nível municipal, que está a política, o pessoal fala que não é hora de discutir política, mas os nervos estão à flor da pele, né, nesse momento. E aí, Fernando, nesse momento de eleição, tem algum canal de denúncia de crimes eleitorais que a gente pode estar utilizando? Então, nós temos diversos atores, né? Que, querendo ou não,
também podem atuar como os fiscais da eleição. Quando eu digo fiscal no sentido amplo, entender que a sociedade, enquanto detentora do poder político, porque lembre-se, a nossa Constituição diz, todo poder emana do povo. Então o povo, no final das contas, ele é o titular de todo o poder. O povo, primeiramente, ele é por si só um grande fiscal. O povo tem condição de fiscalizar. E como que o povo pode fiscalizar? Fazendo as suas denúncias, né? No sentido do leigo, né? Denúncias comunicando para os atores competentes qualquer irregularidade que a gente observe, né, na campanha ou no período de campanha. E aí nós temos pelo menos 4 atores importantíssimos. O primeiro deles é o Ministério Público. O Ministério Público, que é um ator, que é o fiscal da lei, né, maior, né, e que pode receber as denúncias para poder agir fazendo as representações, né, e caçando aí eventual registro ou mandato dessas pessoas que estejam em desacordo com a população. Lembrando que nós temos o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, que são os procuradores da República, que podem receber esse tipo de denúncia. Além disso, a Polícia Federal, que é o órgão, né, que tem por competência fiscalizar crimes eleitorais. E por que a Polícia Federal? Porque a questão eleitoral no Brasil é considerada uma situação de interesse nacional. Então, crime eleitoral é investigado pela Polícia Federal. Qualquer irregularidade nós podemos levar no canal da Polícia Federal. Terceiro lugar, a própria Justiça Eleitoral, por meio dos programas que ela coloca à disposição, né? Ainda que o Pardal só funcione durante as eleições, existe um canal no Tribunal Regional Eleitoral, onde é a ouvidoria, onde você pode sim fazer reclamações, né? Então, além desses canais, quem mais a gente pode buscar? A própria OAB, da qual a gente faz parte. A OAB, né, também tem uma ouvidoria na OAB, onde as pessoas podem encaminhar qualquer reclamação por irregularidades, que nós estaremos também ou investigando ou encaminhando aí para as autoridades competentes, que é o Ministério Público, para começar uma ação criminal contra essas pessoas. Além disso, qualquer associação de bairro ou de moradores, né, que pode também receber denúncias para depois reencaminhar, ou seja, com a internet também isso já ficou bastante facilitado, né? Nenhum cidadão hoje precisa sair de casa para fazer uma denúncia. Então eu acho assim, que nós temos uma quantidade imensa de atores sociais, né, de instituições que estão aí para ajudar a população de bem, que está querendo exatamente o quê? Uma melhoria nesse nosso processo político eleitoral. Muito bem. Aí eu pergunto a você, o Fernando, de que forma você vê a polarização política nesse período de pandemia no país? Já saindo mais um pouco dessa parte da ética, né? Indo mais nas políticas públicas que estamos tendo no país agora. A gente tem uma polarização, o lado A e o lado B. Como é que você vê nesse período aí de pandemia essa polarização? Olha só, eu vejo isso com muita tristeza, Lucas. Porque, infelizmente, no Brasil atual que a gente vive, e isso não é uma situação que vem de agora não, tá? Isso já vem desde 2013, com a eleição da Dilma, né, contra o Aécio. Infelizmente, essa polarização não é uma situação que a gente vive em virtude dos atuais atores políticos. É uma coisa que já vem desde 2013. E eu vejo isso com muita tristeza, porque na situação onde nós vivemos, infelizmente, quando você adota uma determinada postura ética ou moral, né, você, infelizmente, por essas pessoas que, infelizmente, propagam a má política, você acaba sendo associado a uma pessoa com uma ideologia de direita ou uma ideologia de esquerda. Esses dias mesmo eu fui brincar, né, no meu Facebook, brincando que eu sou flamenguista, né? E estava vendo a transmissão do Flamengo Fluminense pela TV Fluminense, né? E, obviamente, né, o narrador da TV do Fluminense ele vai ser parcial com a torcida do Fluminense. Ele não fala. Né?
E aí Ele eu fui não fala o brincar nome no do meu jogador do Flamengo. Facebook, não fala. E aí eu fui Ele não brincar no meu fala. Facebook que o narrador do Fluminense é tão imparcial como a imprensa com relação ao atual presidente que a gente vive. Infelizmente, eu fui mal interpretado por alguns amigos meus. Então você vê, a gente nem Sei. brinca, né? Com a situação, a gente pode, às vezes, nas redes sociais, né? E, Sim. assim, então eu acho que isso é muito ruim para a política, porque, vamos supor, então quer dizer que se eu, vamos supor, lá atrás, né, e eu sempre achei, pessoalmente, enquanto advogado, que a condenação do Lula não foi uma condenação que atendeu o devido processo legal. Sempre achei que o juiz Sérgio Moro, isso é uma situação pública, né? Sempre achei que o juiz Sérgio Moro agiu de maneira parcial com o presidente da República. Então, muitas pessoas quiseram me taxar como alguém que era de ideologia de esquerda. Mas, ao mesmo Comunista. tempo, como se eu fosse comunista. Mas, ao mesmo tempo, agora, Comunista. quando o Supremo manda prender as pessoas que estão professando a ideologia de direito ao atual presidente, e eu também acho isso errado, né, as pessoas também já querem dizer que eu tenho uma ideologia de direita. Então, calma aí. Então, Uhum. tudo que a gente fala hoje, eu vou ser taxado como de esquerda ou de direita, é a nossa liberdade de pensar, de agir. Então, eu acho que nós precisamos de pré-candidatos, de candidatos e vereadores que não pensem ligados a uma determinada ideologia, mas que tenham liberdade de agir em prol da população, em prol do povo. Eu acho que essa ideologia, essa polarização, ela só é prejudicial para a nossa política. É óbvio que nós temos que ter as nossas bandeiras, temos que defender aquilo que a gente imagine que é o correto, seja de direita, seja de esquerda, mas sem ficar, Uhum. assim, tendo como um dogma aquilo que é uma verdade absoluta, de que eu não possa eventualmente mudar de posicionamento, né, ou de se refletir uma mudança de postura se eu achar que aquilo é melhor para a população. Né? E é até interessante você me perguntar isso aqui na sua live, porque muitas pessoas me perguntam: Odile, você é professor e você não se posiciona, você é de direita ou de esquerda? Eu falo: olha, eu digo o seguinte, que eu sou uma metamorfose ambulante. Né? Eu prefiro ter a minha ideia própria, né, do que acreditar, né, naquela velha opinião formada sobre tudo. Então eu acho que é meio por aqui, né, Nicolas, que a gente tem que estar Tá certo. pensando. E tá certíssimo. Aí vamos indo para finalizar. Quais dicas você daria para futuros candidatos não cometerem infração, Fernando? Veja bem, eu acho que a maior infração que a gente tem é quando a gente quer iludir o eleitor a propor alguma coisa que nós não podemos fazer. Né? É óbvio que quando a gente fala em uma situação de uma propaganda política, né, nós temos que mostrar para o eleitor, dentro da nossa ideologia, que a gente entende como correto, aquilo que a gente pode Uhum. mudar, mas dentro das nossas atribuições. Né? E eu acho que situações tais como, olha, vote em mim, que eu vou te dar uma vantagem, eu acho que isso tem que ser considerado como totalmente ultrapassado. Quando a gente fala em política, a Sim. gente tem que pensar no bem comum. Eu vejo aí, para dar uma situação específica de Vila Velha, né? Cobilândia. Toda enchente, né? O bairro de Cobilândia ele é alagado. Né? O que um vereador Sim. pode fazer, né, para, dentro da sua atribuição, mudar a realidade local? É fiscalizar? É tentar intermediar, Sim. junto com a Caixa, com o governo federal, novos investimentos? É possível intermediar? Eu tenho um amigo meu, que ele é presidente de uma associação dentro da SEASA, que ele conseguiu, né, com uma senadora, um aporte de recursos de 3 milhões para a SEASA, um cidadão. Então, como que a gente pode conseguir, às vezes, como cidadão, mudar a nossa realidade? E não simplesmente ter aquele discurso já ultrapassado, eu sou a favor da saúde, educação e segurança. Eu acho que isso já passou, né? Eu acho que nós temos que trabalhar com coisas concretas na nossa realidade. Sim. Como que a gente pode melhorar o nosso bairro? Quais são os defeitos da nossa região? Lembrando sempre que quando a gente é eleito, a gente passa a ser vereador de toda a Vila Velha, de todo o município, não só do nosso bairro. Que às vezes, infelizmente, Nicos, a gente vê isso também, né? Eu sou procurador da Câmara da Não, sim, Serra, sim.
E às vezes você vê às vezes, briga de vereador porque você está defendendo uma situação para melhorar do meu bairro. Então, às vezes, infelizmente, a gente vê esse tipo de discussão que é ridícula. São vereadores bairristas, né? Eles estão lá pelo bairro, não pelo município, né? Que é muito maior e defende um direito de coletivo muito maior, né? Aqui mesmo no nosso bairro, eu como líder comunitário, a gente sabe de todos os problemas que nós temos, batalhamos para correr atrás de muitos problemas, e eu tô para te falar que a gente na comunidade, nós fazemos muito mais do que o vereador que está na Câmara. Até mesmo porque parece que alguns que estão lá só aparecem de 4 em 4 anos, Gil. É uma coisa impressionante. Mas, claro que tem exceções, claro. Lógico, então, eu acho que a política, como você falou, tem que ser dessa forma realmente. Propositiva, tem que ser debatida, tem que ser conversada entre grupos, né? Para chegarmos, né? A melhorias nos nossos bairros, na nossa cidade, no nosso município, entendeu? Eu acho que seria o ideal principal disso aí. E esse papo de pagar marmita, pagar conta de luz. Teve um vereador aqui uma vez, Dylan, que distribuiu 11 caixas de cerveja para pessoas aqui do nosso bairro tomar cerveja na época de eleição. Então, acontece isso realmente, só que muitos não denunciam com medo ou também por falta de informação, entendeu? E aí o crime prevalece, e quem sofre é a população, que não tem uma pessoa para representar ela nos órgãos públicos, na prefeitura, ou no governo do estado, ou que seja, né, em outros órgãos. Mas é isso aí. Você tem mais alguma coisa a considerar? Na verdade, assim, se você me pergunta com relação à situação de Vila Velha, eu acho que Vila Velha, assim, para a gente poder já nos aproximar para o final, né? Eu acho que Vila Velha merece um pouco mais. Eu acho que Vila Velha merece, e sem fazer nenhuma crítica pontual no vereador, eu digo isso como um todo. Eu acho que Vila Velha merece, né, melhores vereadores. Eu acho que Vila Velha merece uma Câmara que seja mais atenta ao que a população, né, precisa ouvir. Eu acho que a participação popular ela tem que ser fomentada. Inclusive, é uma coisa que eu já defendi desde 2006, quando fiz o meu mestrado. A minha dissertação ela fala sobre autonomia municipal. E, no meu ponto de vista, desde 2006 eu já defendia isso. Que todas as leis deveriam ter algum tipo de participação popular, o orçamento participativo. Tinha que ser mais efetivo, como, por exemplo, estimular que as pessoas efetivamente participem, e eu acho que agora, com a questão online, fica mais fácil de se promover esse tipo de coisa, as pessoas estão falando um pouco sobre isso, mas eu acho que tem que ser impositivo de agora em diante, que a gente pense que a Câmara deve estar atenta a esses métodos online, para que a população possa participar ativamente, né, dos projetos que são ali debatidos, né, e eu acho que nós precisamos de ideias novas. Né? Exatamente. Sim. A nova política, ela quer exatamente o quê? Mudar aquilo que está hoje como colocado, para a gente melhorar, para a gente poder o quê? Trazer mais eficiência, melhor gestão do recurso público, que no final das contas vai repercutir em uma melhor prestação de serviço, né, para a população municipal. Bacana. Vamos agradecer a participação aqui da Neucimar Fernandes, do Darcy Altoé, do Igor Nascimento, nosso amigo aqui do bairro Araçás. O deputado professor Marcos Bruno não estava nos vendo agora há pouco, não sei se está ainda. A Lívia estava aí também, a Fernanda, Elaine, obrigado pela presença, a cantora da Núbia. Então a gente teve um público bacana aí nos vendo, Fernando. Uma coisa que eu queria considerar com você, você falou do controle social do orçamento. Contar uma experiência que aqui em Vila Velha nós tínhamos prefeitos que faziam orçamento participativo em pequenos grupos de pessoas, e aqueles pequenos grupos que definiam o que seria feito para o município de Vila Velha. Evoluiu um pouco, não evoluiu muito ainda, porque
no mandato do nosso prefeito atual, tivemos orçamentos participativos aqui, por exemplo, numa escola da comunidade. Porém, depois daquilo, pouco foi feito. Ou seja, foi votado, foi debatido e a obra não foi feita. Então, eu fico triste que a Câmara de Vereadores, por exemplo, é quem bate o martelo no orçamento, é quem bate o martelo no orçamento participativo e não há cobrança. Não há pessoas lá para cobrar a execução desses orçamentos, entendeu? Então eu fico triste que ainda temos, em 2020, temos que passar por isso aqui no nosso município de Vila Velha. Mas esse aí é só um pequeno desabafo. Entendeu, meu amigo Dilen? Uhum. Então, vamos, agradeço. Pode falar, pode falar. Não, aproveita aí. Eu queria mandar um abraço. Um abraço aí para as nossas espectadoras, né? A Monique, amiga nossa, né? Nosso grupo de oração, que está acompanhando a gente aí. A Monique é sempre uma pessoa muito especial, ela e o Felipe, seu esposo, né? O meu amigo Ivan, que está sempre conosco aí, a Fernanda, né? Que está aí nos acompanhando, a Fernanda é minha esposa, viu, Nicolas? Então, se eu não falar o nome dela, seja bem... sabe o que está acontecendo. Não, tem que falar. Seja bem-vinda, Fernanda. Então, Fernando, agradeço você por ceder um pouco do seu tempo para nós, para ter esse debate político. Desejo muito sucesso para você e muita saúde também nesse período, principalmente de pandemia, né? Que é uma coisa muito importante para todo mundo. Grande abraço e até a outra possibilidade. Obrigado, viu, Nicolas, pela participação. Obrigado mesmo, cara. E você pode contar sempre conosco aí para a gente poder falar de política, né? Tô vendo aqui o nosso amigo Capopim também está acompanhando conosco aí, um amigo nosso aqui da Serra. Eu acho que o momento é exatamente o quê? De reflexão e de pensar o que nós estamos querendo melhorar para o nosso futuro. Que a pandemia, né, nessa nossa reflexão aqui das nossas individualidades dentro de casa, que seja o quê? Sirva o quê? Para uma coisa boa, né? Que a gente possa pensar em coletividade. E você pode sempre contar conosco no que eu puder, para a gente poder estar sempre aí melhorando aí a nossa situação, a nossa realidade, seja em Vila Velha, seja aqui na Serra. Tá bom, meu amigo. Muito obrigado, tá? Valeu, até a próxima. Estamos à disposição. Valeu, show. Um abraço. Um abraço. Então essa foi a nossa live com o nosso amigo Fernando Dilen. Curta as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, @NicolasTrancho. Na próxima quinta-feira, às 19 horas, no dia 30, vamos estar conversando aí mais uma personalidade muito bacana que convidamos e aceitou essa proposta de fazer uma live. O nome dela é Lavínia Coutinho Cardoso, ela é uma ativista do movimento negro, ela é mestre em História Social das Relações Políticas pela UFES, é professora da Prefeitura de Vitória e historiadora. Então ela é uma ativista do movimento negro muito boa para a gente debater várias ideias sobre isso aí. E até a próxima, gente. Tenha um bom final de semana e um abraço a todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau.